Não é, pastor? Então abra seu coração, escute essa palavra, porque não é minha. Essa mensagem que Deus colocou dentro de mim é dele, para a sua vida ser impactada, como a igreja primitiva foi, como Saulo de Tarso foi, Pedro, pescador, como Filipe e como tantos outros que representavam Jesus lá na igreja primitiva. Nós também somos representantes dele aqui na terra. Livro de João, capítulo 14, versículo 12 diz assim. Amém, igreja? Livro de João, capítulo 14, versículo 12. Aleluia. A presença de Deus é forte nesse lugar. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus, o Senhor fica feliz. Aleluia. Oh, glória. Para nós é uma honra estar aqui, viu? No meio de vós. Porque nós somos irmãos, somos uma família, somos a noiva do Cordeiro. Amém, igreja? Diz assim: em verdade vos digo, Jesus dizendo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Pode sentar-se, igreja. Você veja esse simples versículo de Jesus. Agora, se você abrir o coração, como o pastor falou aqui, você vai sentir o impacto somente dessa palavra de Jesus nesse versículo. Quando ele diz, aquele que crê em mim é o crente, é nós crentes, mas os incrédulos não. Ele está falando aqui para os crentes e não para os incrédulos. Aquele que crê em mim, Jesus disse, também fará as obras que eu faço, e outras fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. Aí nós viemos, pastor, analisar as obras de Cristo, quando ele desceu na terra, recebendo uma ordem do Pai, lá do céu. A Bíblia diz que lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus obedece ao Pai e desce lá do seu trono de glória, porque a Bíblia diz que antes de tudo ele já era lá no céu. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a palavra de Deus também vem confirmar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele lá no princípio já era. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aleluia. Mas o que significa o Verbo? O Verbo é a palavra. Deus falava, por meio da palavra ele era se criado. Então, Jesus, ele sendo Verbo, aleluia, ele se fez carne e habitou entre nós, e ele veio para quê? Para fazer uma obra de redenção, aleluia, para o Pai. De redenção de quê? Do pecador. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todo ser humano é pecador, mas o Pai envia o seu Cordeiro, aleluia, à terra, para perdoar pecado. João Batista vendo, aleluia, todo o mistério do céu, ele olhou, aleluia, para Jesus, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus veio obedecer ao Pai. Só que a obra de Jesus é tão grande e magnífica, que ele não veio chamar os doutores da lei. Ele não veio chamar os grandes, os poderosos da época, como o governador Pôncio Pilatos, como César, como Anás, Caifás, aleluia, líderes, aleluia, religiosos da época. Ele veio chamar homens pequenos e cultos e letrados para aprender com ele. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, agradecendo o Pai, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25, ele ainda agradece o Pai por escolher os pequenininhos. Ele disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas dos sábios instruídos e revelasse aos pequenininhos.
Aí ele disse, sim, meu Pai, porque assim foi do teu agrado. Aí Jesus vem fazendo essa obra de redenção, mano, salvando prostituta. Prostituta que ela estava prestes a ser apedrejada. Porque a lei de Moisés mandava que as tais que fossem pegas em adultério era para ser apedrejada mesmo. E aqueles homens religiosos trouxeram Maria Madalena e falaram para Jesus, Senhor, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos essa mulher, porque ela foi pega em ato de adultério. E tu que dizes? Jesus escreve no chão e diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos, começando pelos mais velhos, as pedras vão embora. E Jesus levanta e diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém ensinou. Ele diz, nem eu tampouco te condeno, vai em paz e não peques mais. E Jesus, ele continua fazendo essa obra de redenção, aleluia, salvando cobradores de impostos, salvando, aleluia, pessoas que não mereciam nada do amor de Deus, como leprosos, aleluia, como endemoniados em cemitério, aleluia, salvando aqueles que a sociedade desprezava, e muitas vezes ele era tido como louco, aleluia, chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, chamado, aleluia, de tantas palavras feias, sendo ameaçado de ser apedrejado, simplesmente porque amavam pessoas desprezadas. A Bíblia diz que no início do seu ministério, olha só, ele desceu para os judeus, né? A Bíblia diz que ele veio para os que era seu. Mas ele, sabendo que os seus o rejeitariam, quando Jesus vai iniciar o ministério, a Bíblia diz que ele foi pelas terras de Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios, o povo que estava na região e sombra da morte, a luz raiou. Por que a luz raiou? Porque ele é a luz do mundo, a luz que veio ao mundo, aleluia, para iluminar a todo homem. E a Bíblia diz que, aleluia, aquela luz saiu iluminando aqui, aquela terra dos gentios. Os lunáticos, paralíticos, endemoniados eram trazidos até ele e eram libertos, curados. Aleluia! Aí nós analisamos, aleluia, todas essas obras magníficas de Jesus. Ele limpava 10 leprosos quando o sol não voltaria para agradecer. Um homem que estava no cemitério, possesso de legião de demônio, a sociedade de Gadara, aquele povo ia lá no cemitério, não era para alimentar o endemoniado, não. Aquele homem que talvez se ele fosse um mendigo da época de hoje, um morador em situação de rua. Jesus foi lá para libertar ele de legião de demônio. Aleluia. Jesus era capaz de libertar um leproso que ninguém queria perto, porque a lepra era contagiosa. Mas quando o leproso chegava perto de Jesus e adorava, dizia, Senhor, Jesus dizia, o que é que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser limpo. Jesus dizia, ser limpo, meu filho. Aí Jesus vem, aleluia, fazendo esses milagres e ensinando os seus discípulos. A Bíblia diz que quando ele ia fazendo, ele escolhendo Pedro, Tiago, João, Filipe, Barnabé e tantos outros. E por fim, ele chama Paulo, Saulo de Tarso, e ensina, instrui direitinho. Eles faziam a mesma obra, com atitudes. Aleluia, ele fazendo na prática, ensinando seus discípulos. E os discípulos aprenderam. A igreja primitiva aprendeu tudo